né? Então, eu vou acompanhar o chat de vocês por meio do celular, tá? Se vocês quiserem me ajudar também fazendo perguntas, por favor, façam. Eu vou. Tudo no mesmo navegador, às vezes fica difícil. Então, eu vou ficar agora só tendo acesso a essa tela que eu estou apresentando para vocês. Já está gravando, eu acho. Deixa eu ver aqui, já está gravando. E aí, eu vou começar a falar para vocês sobre desenvolvimento da consciência moral, tá? A gente não falou desse assunto ainda, e semana passada a gente tinha encerrado a questão sobre o determinismo da neurociência, né? Ou não? Tá tudo certo? Então vamos lá, né, pessoal? Começar aqui. Vocês estão me ouvindo? Quando eu saio assim da tela, vocês conseguem me ouvir? Ah, beleza. No final, mais para o final da aula, eu vou pedir que vocês todos se manifestem no chat com um sim, com um sinal, com alguma coisa assim de fumaça, só para considerar a presença de vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês hoje e semana que vem eu vou gravar, porque a gente vai ter o evento lá sobre Feira da Ciência e da Tecnologia, né, a FaceTech, que vai ser virtual, assim como as aulas. Eu vou falar para vocês um pouco, então, hoje sobre a teoria desse pensador norte-americano aqui, ó, Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, ele foi um psicólogo, mas também é considerado um filósofo, uma vez que, sobretudo, o sexto estágio, que é o estágio dos princípios éticos, ele, no seu experimento clínico, ele não conseguiu identificar nenhuma pessoa que ele tenha acompanhado, que tenha alcançado esse último estágio da consciência moral aqui. Mas ele pressupõe que exista pessoas que, inclusive, agem contra a lei em favor de princípios éticos universais, como, por exemplo, o direito à equidade, o direito à liberdade, homens que lutam por igualdade entre gêneros, heterossexuais que veem uma pessoa trans sendo agredida e se colocam para proteger essa pessoa. Então, ele acredita que exista pessoas que tenham superado o nível de uma consciência convencional de seguir as regras, tá? E que sejam capazes de, por meio de um processo de autorreflexão, determinar seu próprio comportamento. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O Lawrence Kohlberg, ele faz parte, se vocês conseguiram assistir os vídeos ou ler algum texto que eu postei, ele faz parte daquilo que nós chamamos de teoria cognitivista. Então, ele, Piaget, são basicamente descendentes diretos dentro da psicologia da ética e do pensamento cognitivo kantiano. Alguém não está escutando? Eu vou trocar o fone aqui para ver se é o fone.
Vocês podem gritar aí, alguém do outro lado? Bom. Opa, beleza. Do outro lado. Agora melhorou? Quem não estava me ouvindo direito? Talvez era o fone. Mas então, retomando aqui o bate-papo, o Lawrence Kohlberg e o Piaget, eles são descendentes direto do pensamento ético kantiano. O pensamento ético kantiano, ou do século das luzes, ele acreditava que todos nós, quando nascíamos, éramos ou amorais ou egoístas. Então, o próprio Kant ele imaginava o ser humano como um animal egoísta por natureza, mas que por causa da convivência em sociedade ou da necessidade de conviver em sociedade, fazia com que nós fôssemos animais egoístas, racionais e sociais, tá? Então, nós precisamos uns dos outros para podermos ter uma vida melhor, para vivermos com civilidade, né, como cidadãos, tá? Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos por meio de um processo de educação que vai desde um processo de aprendizagem, por isso cognitivo, tá? Conhecer o mundo, conhecer a si mesmo e conhecer os seus limites, e também um desenvolvimento de algo além da capacidade de reter informações, que é o conhecer, mas sim o despertar de uma consciência, ou seja, nós sabemos o que sabemos ou sabemos o que desconhecemos e também podemos, como uma pressuposição, admitir que somos responsáveis pelas nossas condutas, mas desde cedo a resposta é não. Se você for ler lá a resposta a uma pergunta, o que é o esclarecimento do Kant, que é um livro é um texto de 5 páginas, o Kant ele vai falar que não, existe um processo, um tempo para que o indivíduo amadureça e passe a agir eticamente de acordo com o que ele, sujeito, compreende ser correto. Por isso que ele vai criar lá o imperativo categórico kantiano. Oi, tudo bem? Aqui, ó, meu bebezinho, que esse aqui é o bebezinho maior. Né? É a minha Ladybug. Ah, Que fofa. obrigado. Então, essa menina aqui, ela é educada de acordo com essa tabela que eu vou falar aqui para vocês, tá? A Sofia, é a Sofia Sofia normal, isso. Tá? Então, o que diz o Kant? O Kant diz que lá no texto sobre como se a resposta à pergunta que é esclarecimento, esclarecimento em Kant significa autonomia, a capacidade de você ditar as próprias normas, que aqui em Lawrence Kohlberg aparece como princípios éticos universais. O Kant formula um imperativo categórico, que diz lá que se você quer saber se o que você deseja fazer é certo ou não, você transforma em lei universal e verifica se não gera um caos. Se não gerar caos, se a sociedade se organizar, né, é porque é ético a conduta que você quer fazer. Por exemplo, vender a crédito ou comprar a crédito seria um comportamento eticamente aceitável dentro de uma lógica capitalista, tá? Que se baseia, obviamente, na confiança. Então, confiar no outro é algo ético. Esperar que o outro não me traia, esperar que o outro me respeite, é um comportamento ético. Respeitar
e ser digno de confiança do outro seria um comportamento ético em Kant. E até o Kant fala que é muito difícil, se uma pessoa for educada, né, que ela não se torne autônoma, ou seja, que ela consiga diminuir aquele egoísmo inicial, porque, na verdade, o egoísmo que o Kant fala não é um egoísmo no sentido ah, pejorativo, não é o egoísmo no sentido de eu quero tudo para mim e dane-se as outras pessoas, mas é um egoísmo no sentido de que eu ainda não consigo ver o outro como um outro diferente de mim, que tenha desejos ou paixões diferentes das minhas, tá? E o Kant está num momento ali na Europa que é o momento do multiculturalismo, né? Tá, o Kant tem um livro chamado A Paz Perpétua, onde ele fala como seria possível pessoas com religiões, credos e comportamentos diferentes viverem em harmonia dentro de uma lógica capitalista. Obviamente que ele é um pensador liberal, pensador capitalista. Então, o Kant ele fala o seguinte: se eu der educação para uma criança ou para uma pessoa, é quase que impensável que essa pessoa se torne gado. É quase que impensável que essa pessoa se ocupe da burrice, né? Mas é gado, gado literalmente, né? Gado é aquele que é tocado pelo pastor, né? No sentido lá, ou pelo boiadeiro. Então, Kant acreditava no poder transformador da educação. E acreditava que, numa sociedade onde poucas pessoas são educadas, é mais difícil você agir eticamente, é mais difícil você agir com a liberdade, porque você vai ser crucificado nessa sociedade. Mas se você conseguir espalhar o seu conhecimento a outras pessoas, ou seja, se você usar da sua liberdade de expressão para passar informações corretas e adequadas aos demais, você seria capaz de transformar o mundo, porque um grupo de pessoas que estuda juntos, que compreendem, que discutam, que debatam, seria impossível qualquer governo na face da Terra, segundo Kant, impedir o progresso coletivo, ou seja, o esclarecimento coletivo, e aí, em termos sociais, nós teríamos uma república democrática, onde o Estado passa a ser gerido como uma coisa pública para o bem da coletividade. Então, a ética, no final das contas, em Kant, ela é voltada para o bem coletivo, ou seja, ela é voltada para a política. Tá? Não tem como você ser ético sozinho. Se você for ético sozinho, você vai ser um indivíduo que vai levar pedradas. Mas, às vezes, é necessário você abrir caminhos. É necessário você ser um Martin Luther King, é necessário você ser um Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um Jesus Cristo, porque você vai abrir caminho para que outras pessoas te sigam, né? Não te sigam no sentido de gado, mas que parem e pensem, por exemplo, igual está acontecendo agora no mundo, em relação ao movimento lá das vidas negras importam, né? Obviamente, as pessoas que foram mortas pela polícia provavelmente não eram as pessoas que estavam buscando uma vida melhor no sentido de uma coletividade, mas eles são mártires porque é a partir da morte deles que se debate o valor da vida humana e o valor da vida de uma pessoa de cor,
nos Estados Unidos, e isso pode se espalhar, e já está se espalhando, por exemplo, pela Europa, ainda não chegou no Brasil, né? Infelizmente ainda não chegou no Brasil, mas um dia chega, quem sabe. Mas então vamos lá. O Kohlberg, ele imagina que existe todo um processo relacionado com a aprendizagem matemática, filosófica, das línguas, com o despertar de uma consciência moral. E essa consciência moral, ela não é única. Ela vai se desabrochando, ela vai se abrindo para o mundo à medida que o indivíduo interage com as outras pessoas. Então, quanto mais interações com pessoas que pensam diferente de você, né, você tiver ao longo da sua vida, mais possibilidade você terá de desenvolver plenamente sua consciência moral. Né? E quanto mais você aprende também. E aí a gente está numa época onde muitos já dizem que a gente está na sociedade da desinformação, dada a possibilidade de praticamente todas as pessoas, serem possíveis criadores de informação. Né? Ou seja, hoje é muito fácil qualquer um abrir um canal no YouTube e começar a apresentar lá o seu ponto de vista, muitas vezes não refletido, muitas vezes não amadurecido, sobre um determinado assunto que você muitas vezes não conhece. Né? Não quer dizer que você tenha que ser um especialista, quer dizer que você tenha que se preparar um pouco para poder exercer a liberdade de expressão, que é tão importante. Né? Porque, como está na nossa Constituição, você é livre para se pronunciar como quiser, mas você não pode fazer esse pronunciamento atrás de uma máscara, você é vedado o anonimato. Certo? Então, vamos lá. O Kohlberg, ele não trabalha com o princípio ou com o conceito de amoralidade, ele não fala sobre a moral. Então, vocês vão ver nos vídeos que eu postei lá para vocês assistirem de outras pessoas, né? E vão ver também nos textos que não faz referência a uma amoralidade. E se tem alguém que faz, ele faz de forma diferente do que eu penso ser o amoral. Porque eu classificaria as pessoas mais ou menos da seguinte forma, em termos de moralidade. Existe o amoral, o imoral e o moral. O amoral é aquele que não tem consciência ainda formada sobre qualquer coisa que possa ser classificada como certo e errado. E aqui, trabalhando numa perspectiva do Kohlberg, eu coloquei que seriam crianças de 0 a 2 anos. Por que de 0 a 2 anos? Porque a aprendizagem ela começa desde o momento que você seus neurônios começam a trabalhar ainda em útero, certo? Porém, há um grande aceleramento de informações ou de conexões, de sinapses, quando a criança ela começa a ter controle ou motricidade, controle do próprio corpo. E pensando, por exemplo, em direito penal, quando você não tem controle do seu próprio corpo, você é um inimputável, você não pode receber nenhum tipo de punição por ter cometido uma ação involuntária, ou seja, contra qualquer vontade sua, porque não existia vontade ali. Então, a gente imagina que a consciência, ela
dá o motivo do comportamento humano, ela justifica o comportamento humano, ela justifica o nosso caminhar, vamos dizer assim. E uma criança muito pequenininha, que ainda não tem motricidade, como a Sofia, quando ela nasceu, ela não está em estágio nenhum, ela não tem nenhuma consciência de obediência às normas, ela ainda não tem nenhum direito, ou se ela tem, ela desconhece. Não adianta eu ler o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma pessoa que ainda está sendo gestada, né? No máximo, vai ajudar ali a reconhecer a minha voz quando sair do útero, e se for meu sobrinho, vai confundir, achar que eu sou o pai dele. Vai gerar um probleminha. Então, por exemplo, uma criança que faz xixi no rosto do pai, ou a Sofia, por exemplo, uma vez ela defecou a casa inteira, a gente foi trocar e defecou, eu não sei como saía aquelas coisas estranhas de uma coisa tão pequenininha e tão bonitinha, né? Eu e minha esposa ficamos desesperados, o que iríamos fazer, né? Não tinha ninguém para ajudar, só nós dois, pais de primeira viagem. Não adiantava colocar a Sofia de castigo, não adiantava dar uma bronca na Sofia, não adiantava falar não vou te trocar mais. Ou, se ela começar a chorar porque ela está com fome, não vou te alimentar porque você mordeu ou sugou muito forte o seio. Né? Não adianta, por exemplo, eu começar a ter ciúmes de uma criança que está mamando ali ou que está me jogando para fora da cama, né? Nesta idade, porque o que existe ali é uma ausência de consciência. Então, o amoral é o indivíduo que é ausente de consciência. O sonâmbulo, como eu falei nas aulas passadas, se ele esfaquear alguém numa crise, ele está agindo como se fosse uma pessoa amoral, né? Ele anda, pode até falar, pega a faca, mas o ser não está lá dentro, ou não está consciente, não está agindo de maneira lógica. Vocês entendem isso? Tranquilo? O moral é o indivíduo que tem algum tipo de consciência, tá? É o indivíduo que alcançou algum tipo de consciência. Pode ser só a consciência pré-convencional, pode ser a consciência convencional ou pós-convencional. O imoral é aquele sujeito que consegue compreender que existem regras sociais, então a moralidade tem a ver com regras sociais, tá? Então, ser uma pessoa moral ou com um comportamento moral é uma pessoa que entende a existência de regras sociais e sabe que elas existem, talvez não saibam quais são as razões mais profundas, isso vai depender do nível de consciência que ela vai ter, mas uma pessoa que já demonstra algum tipo de moralidade é uma pessoa que sabe que existem regras e que quando quebra-se regras existem algum tipo de punição, tá? Algum tipo de correção, tá? De correção. Agora, o indivíduo imoral é o indivíduo que escolhe, decide que vai quebrar as regras. E ele decide que vai quebrar as regras sociais por duas razões bem simples. Primeira razão, porque é vantajoso para ele. Então, esse indivíduo que quebra a regra porque é vantajoso para ele, é o indivíduo que ou ainda não conseguiu criar um sentimento de vínculo com o grupo social, ou o indivíduo que ainda não conseguiu superar um egocentrismo infantil. Ele é infantil, tá? Mesmo tendo 30, 40 anos, 50 anos, ele ainda vai ser um infantil.
embora já nas normas sociais se entenda que ele escolheu quebrar as regras por alguma vantagem. Pode ser uma vantagem irrisória, né? Como, por exemplo, um maço de cigarros, ou pode ser uma vantagem considerável, por exemplo, fazer vista grossa. Eu, sei lá, eu sou um policial do DORF, faço vista grossa e deixo passar 10 carretas de caminhões carregados de cigarro paraguaio para receber R$ 1 milhão. Não importa. Eu quebrei as regras, né? Estou sujeito às punições morais e legais. Aí tem uma diferença entre a regra moral e a regra legal. A regra moral, ela é o grupo que define. A regra legal, em tese, é o Estado, tá? Às vezes vai ter mais importância para mim seguir as regras do grupo do qual eu faço parte do que seguir as regras do Estado. Então, eu posso ter um comportamento moral perante o meu grupo e ilegal ou ilícito frente ao Estado. Ou eu posso ter um comportamento imoral perante o meu grupo e também imoral e ilegal perante o Estado, sem problema nenhum. Agora, eu também posso decidir quebrar as regras que me foram impostas ou que, em algum momento, eu concordei com elas por uma questão de busca por algo melhor, busca por uma vida mais digna, por dignidade. Então, imagina aquelas pessoas que há, se eu não me engano, 3 ou 4 anos atrás, invadiram um laboratório farmacêutico e de lá tiraram vários filhotes e vários cachorros da raça Beagle, né? Que eram filhotes e cachorros que eram cobaias de um laboratório relacionado a produtos de higiene e beleza, e lá eles libertaram os cachorros. Né? Naquele momento, eles estavam agindo contra o patrimônio privado, porque os cachorros tinham um dono, eles invadiram, né? Então, quer dizer, eles cometeram uma série de crimes, foram noticiados pela imprensa como vândalos, e o objetivo da ação deles era simplesmente parar com o uso de cachorros, gatos e outros animais mamíferos que pudessem estar servindo como cobaia para testar, por exemplo, a acidez, a, a toxicidade de um determinado shampoo, batom ou coisa e tal, né? E hoje, na semana passada, se não me engano, o trabalho deles deu resultado, porque a lei foi alterada, né? Criou-se uma qualificadora. Se você maltratar ou matar um cachorro ou um gato, sua pena é de 2 a 5 anos de reclusão, tá? Você pode continuar matando e maltratando coelho, PA, camundongo, porquinho da Índia, mas cachorro e gato não, tá? E você pode até... que, na verdade, o gado, ele não é considerado animal, né? O gado, ele é considerado coisa. Ele tem até um crime específico para quem rouba gado. Gado é tido como semovente. Semovente é uma coisa que anda, tá? Então, o gado ou o semovente, ele está abaixo da esfera jurídica de animal,
tá? Eu diria que talvez um escorpião tá acima ainda do gado. Tranquilo? Então, o Kohlberg, né, que morre jovem, né, ele morre com 59 anos em 1987, e fez uma pesquisa de natureza longitudinal. Longitudinal ele trabalhou com o mesmo grupo de pessoas ao longo do globo terrestre por mais de 30 anos. Então, a pesquisa dele começa lá no doutorado, mas só termina em 87, quando, infelizmente, ele morre jovem ainda, né, os padrões atuais. Ele desenvolve uma teoria que fala que existe, né, um momento em que nós não temos consciência, um momento que a consciência começa a se desenvolver, a consciência moral, e existe um momento em que nós chegamos no ápice, que seria a ética. Então, eu posso ser imoral, como eu estava falando do exemplo dos Beagles, né, dos ativistas ambientais, que os ativistas ambientais, neste caso, eles foram imorais e cometeram uma série de ilícitos e de crimes, mas em nome de princípios éticos universais, ou seja, de uma ética ambiental, por exemplo. Quem que é protegido numa ética ambiental ou numa bioética? Numa bioética é a própria vida, né? O bioma, por exemplo, o Pantanal teria que ser respeitado como um outro que tem o direito a existir por si mesmo, porque ele em si é a própria vida. Ele não tem o direito de existir porque é a partir do Pantanal ou da Amazônia que as chuvas chegam a Campo Grande. Aqui não vai operar uma lógica capitalista. Aqui deveria operar uma lógica transhumanista, se a gente parar para pensar, né? Porque eu posso pensar em princípios éticos universais restritos a tudo aquilo que nós vamos chamar de humano, ou eu posso pensar numa ética que transcende a fronteira do que é ser humano, tá? Vamos pensar, por exemplo, numa bioética, numa ética de direito dos animais, tá? Hoje, por exemplo, os animais, principalmente gato e cachorro, no direito civil, eles têm um tratamento quase próximo a um filho, né? Já se pronunciou o STJ sobre o direito de guarda compartilhada de pets, ou de cachorros e gatos, num caso de uma separação, tá? Então, por isso, talvez, que a lei tenha mudado só para punir quem maltratasse gatos e cachorros. O problema é que se esqueceram do Código Penal, né? Isso é uma lei ambiental, né? O crime ambiental. Esqueceram lá do Código Penal e dar uma atualizada nele, porque lá, se você tiver que sair correndo, como acontece no filme Meu Amigo Enzo, se eu fosse a moça, né, tem que escolher entre levar a criança e o cachorro. Se fosse no Brasil, eu levo o cachorro. Né? Por que eu levo o Enzo? Por quê? Porque a pena é menor. Aliás, a pena é menor se deixar a criança passar fome ou porventura vier a morrer. Mas é óbvio, vou deixar bem claro uma coisa para vocês. Às vezes, o nosso legislador, ou legisladores, né, homens e mulheres, eles imaginam assim: bom, é muito raro um pai ou uma mãe abandonar o próprio filho à sorte ou esquecer, embora cada vez os casos estejam acontecendo com mais de forma mais corriqueira, né? O esquecimento de crianças dentro de carro, por exemplo, por causa da vida agitada que levamos. Agora nem tanto por causa da pandemia, né? Mas é muito mais fácil você, em tese, é muito mais fácil você lembrar
que você tem um filho do que você lembrar de pôr ração para o cachorro. Né? Então, por isso que a lei, às vezes, ela vem ali para te constranger, principalmente a lei penal, ela vem te constranger a obedecer, ou seja, a fazer uma coisa que é correta, né? E aí, por isso, ela pune mais severamente aquele comportamento que é mais comum acontecer, por exemplo, deixar o animal sem água, sem comida, do que a criança sem água e sem comida, até porque a criança chora e enche o saco. Né? Né? Assista esse filme, meu amigo Enzo, vocês ficam com dó do cachorro, eu fico com dó, né? Eu fico com dó do Enzo. Mas voltando aqui, não sei se vocês pararam para perguntar, para pensar, pelo menos vocês não estão me perguntando, nem no chat, por que que ele diz nível convencional e por que eu uso o termo convencional, embora tenha outros pensadores que vão usar outros termos. Porque aqui, galera, diferente do imperativo categórico kantiano, que é um indivíduo sozinho raciocinando sobre o que é correto a ser feito, aqui o Kohlberg ele fala o seguinte: eu preciso de duas coisas básicas para que qualquer ser humano se desenvolva, né, e alcance a autonomia, que seria esse último estágio. Eu preciso que ele tenha uma capacidade cognitiva própria no sentido assim, não defeituosa, tá? Ele não pode ter nenhum problema biopsíquico, tá? Porque problemas biopsíquicos vão interferir. Obviamente, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, ela vai ter limitações cognitivas e, portanto, ela vai ter limitações, provavelmente ela não chega no nível pós-convencional, tá? Provavelmente. Uma pessoa com esquizofrenia, né, vai ter dificuldades, tá? Principalmente em surtos. Então, a doença mental ou a condição neurológica de uma pessoa vai interferir no processo não só de aprendizado, mas também de fazer escolhas com um grau maior de liberdade no sentido de responsabilidade, tá? A liberdade no sentido lá da Hannah Arendt, né? Uma liberdade para produzir o novo, para criar o novo, para fazer o contradiscurso. É nesse sentido que vocês têm que pensar a liberdade aqui, tá? E a ética, muitas vezes, vocês têm que pensar ela em não eu sou ético porque eu não votei no PT, eu sou ético porque eu votei no Bolsonaro, eu sou um cidadão de bem. Não é esta ética que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo uma ética subversiva, vamos deixar bem claro. É uma ética que quer mudar o status quo da sociedade em que nós vivemos. E, portanto, é uma ética que nunca se encerra, porque sempre vai haver, desculpa dizer isso, mas sempre vai haver privilegiados e excluídos. Sempre vai haver uma pequena ou grande desigualdade injustificável entre as pessoas. E se for injustificável, é antiético. Vou deixar bem claro aqui para vocês. Então, precisa ser trabalhado, precisa ser discutido, tá? Não deve ser simplesmente silenciado. E a outra coisa aqui é que a criança, ela vai se desenvolver, a criança, o jovem, adolescente e todos nós vão se desenvolver de acordo com o nível de interações sociais que vamos travar uns com os outros. Começa ali na interação família,
pensando na família bem burguesinha mesmo, né? Pai, mãe, talvez uma terceira geração entrando ali, né? Que seria o vô ou a avó, né? No ambiente familiar. Talvez uma luta de classes, se for uma classe média, com a diarista, os trabalhadores, né? Que às vezes são tão parte da família que nem salários precisam receber, ou nem aumento recebem, porque, poxa, né, você é tão parte da família que eu esqueci de te pagar. Né? Ah, ou, ah, como que eu poderia dizer aqui, outros membros que vão entrando aqui nesta família, mas é mais burguesinha. Depois tem o processo de escolarização. Então, são dois grandes momentos que marcam, que quebram e possibilitam mais interações. Primeiro, é o momento da motricidade, quando a criança ela começa a andar, porque a partir do momento em que a criança começa a engatear e a andar, ela começa a ouvir o não. Não vai aí, não faça isso. A partir do momento que a gente percebe que a criança ela tem controle sobre os braços, sobre as mãos, a gente segura os braços e mãos dessas crianças para que elas nos obedeçam. A partir desse momento, a gente começa também a elevar a barra, o sarrafo de tipo de castigo. O não é o primeiro, obviamente, tá? Depois vai vir outros, tá? Então, ali de 1 a 2 anos é o período do que a criança vai escutar muito não, tá? Isso parece castrador, parece, mas é necessário para que a criança entenda ou comece a se desenvolver enquanto ser sociável, tá? E um outro momento é com 7, 6 anos, hoje mais antecipado, principalmente no caso de crianças que têm pais e mães que trabalham fora, né? Que é com a socialização forçada pela escola. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um homeschool, vamos dizer assim, seria uma educação em casa. É o que alguns defensores lá dos pais dando aula para os filhos, de certa maneira, defendem, né? E o Bolsonaro apoiaria. Então, agora a gente já está fazendo o teste para ver se dá certo, né? Você pai de uma criança de 6, 7 anos, se você é capaz de lecionar para essa criança, alfabetizá-la, se você é capaz de ensinar matemática, português e tudo mais, o adolescente também. Então, isso é o homeschool. Né? No caso de vocês, é um homeschool orientado por nós, professores. Né? Mas sair de casa e ir para um ambiente como a escola, onde você vai encontrar o diferente, e o diferente mesmo, a pessoa que vai ter um nível de capacidade intelectual sua maior ou menor, que vai ser mais negro, mais branco, menos branco. A diversidade é importante. E aí é uma socialização forçada, porque, obviamente, como a gente estava, não sei se foi com vocês que a gente estava discutindo sobre liberalismo, se cada um pudesse colocar o filho na escola que quisesse, ou na escola sem partido que quisesse, obviamente o que não vai ter ali naquela escola sem partido é socialização forçada. Porque não existe socialização, porque é um bando de gado pensando a mesma coisa, ou ruminando a mesma coisa. E um terceiro momento, que é importante também destacar, é o momento da adolescência, tá? Porque aí agora é o momento em que o adolescente ouve o não e retruca, né? Também com o não daquilo que ele não concorda, daquilo que ele está contrário. Bom, hoje eu não entrei basicamente nas idades, mas eu vou fazer isso, vou deixar tanto no Moodle quanto no canal do YouTube, que eu estou
turbinando lá com vídeos de aulas passadas, né? Estou melhorando o áudio primeiro. E aí eu vou postar nesses dois ambientes, tá? Para quem quiser, tá? Quem quiser assistir pelo YouTube a partir da outra semana. Pode fazer a FaceIntech tranquilo aí. Pessoal, todo mundo, antes de sair, se manifesta aí no chat, colocando um joinha, um tô aqui, tá? E aí vocês já estão liberados, né? O nosso tempo acabou. Eu vou fazer a pergunta para a turma, para os que não estavam presentes. Obrigado pela atenção de vocês, ok? Bom, pessoal, vocês viram que eu fiquei rodeando e não expliquei o termo convencional. Por que que ele chama aos níveis de consciência de pré, convencional e pós? Então, uma atividade bem simplesinha, você vai me explicar o que viria a ser, ou qual é o significado da expressão convencional e qual a importância dela dentro da forma que pensa o desenvolvimento da consciência moral, o Lawrence Kohlberg, tá? Muito obrigado a todos, uma ótima semana, boa FaceIntech. Daqui 2 semanas a gente se encontra virtualmente de novo. Até mais, pessoal. Obrigado, Karine. Obrigado pela menção.